3, 2, 1. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite e boa tarde se você estiver assistindo isso aqui enquanto está trabalhando no YouTube depois. Você está no Bate-Papo Mayhem e a gente, agora é setembro e a gente continua preso em casa. Você vai estar assistindo esse vídeo no futuro. Eu espero que aí a coisa já tenha melhorado um pouquinho, né? E a razão da gente estar gravando esses vídeos é que normalmente a gente fazia um evento todo ano onde a galera se reunia para bater papo e fazer palestra e conversar sobre jornada e xamanismo e umbanda e ordens e tudo. Mas como está cada um na sua casa, a gente decidiu convidar os palestrantes, os médiuns, pais de santo, grão-mestre da maçonaria, tudo para a gente conversar sobre as jornadas espirituais de cada um. E hoje eu vou convidar, ela é praticamente a minha irmã mais velha, não de carne, mas de espírito. Eu conheço ela, muitos anos. Eu não vou poder falar a idade, porque é sacanagem, mas muito tempo. E ela tem uma jornada maravilhosa. Pra vocês terem ideia, ela já foi para os Estados Unidos estudar, já vai falar um pouquinho de sufismo, já foi para o meio da Amazônia de helicóptero com o exército para cuidar de índio. Então é uma pessoa que eu considero que chegou na verdadeira vontade e exerce plenamente essa vontade. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que você faz aquilo que você ama hoje. Então, minha convidada de hoje, Malu Luísa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marcelo, obrigada. Eu tenho muito orgulho, assim, de falar para todo mundo que eu sinto você como meu irmão, sempre senti, porque certamente uma vez a gente estava do lado dos cruzados, outra vez do Saladino, não sei lá onde que a gente estava, mas em alguma guerra a gente estava junto, de outras vidas. E nessa vida a gente é filho do mesmo pai, da mesma mãe espiritual, e isso sempre foi motivo de muito amor e muito orgulho para mim. Eu começo por onde? Bom, a gente geralmente faz o seguinte, a pergunta que eu costumo falar é como uma pessoa que era uma criancinha pura, ingênua e tal, de repente passa-se muitos anos e ela está lá de médica no meio do exército, descendo do helicóptero na Amazônia, toda feliz. E montando um terreiro ao mesmo tempo, assim. Então, como é que foi essa jornada, assim? Como é que você saiu daquele ponto e chegou até onde você está hoje? Eu tive alguma educação espiritual, bem, bem pouca, foi uma busca da adolescência, assim, começo, no kardecismo. E porque meu avô foi um grande maçom, meu avô era grau 33 na maçonaria e era um grande espírita. E um grande ocultista, hoje a gente sabe, né? Mas na época não. E ele ensinava as coisas pra gente quando criança. Hoje que eu entendo. Depois, quando eu entrei na faculdade de medicina, o que eu dizia é: se Deus existe, ele tá de férias. Porque eu vi muito sofrimento. Muito, muito sofrimento. Coisas que eu não gosto nem de nomear hoje. E eu achava que o mundo não era justo. E eu me distanciei muito de qualquer caminho espiritual durante muito tempo. E eu só trabalhei, e eu só estudei. E, obviamente, por um problema enorme na minha vida, quando eu tinha já, sei lá, 30 e poucos anos, que a minha irmã, que era um bandista, que também era uma grande amiga do Marcelo, me levou para o terreiro. Eu nem sabia que era um bando. Cheguei, era uma gira do meu pai de cabeça. E eu falei, nossa, que legal, adorei essa musiquinha. E aí todo mundo riu da minha cara, porque todo mundo que era mais experiente já sabia que aquele era o meu chamado e que eu tinha condições de me desenvolver na mediunidade e tal. E eu nunca mais saí dali, daquele lugar. Fiquei 6 meses frequentando a assistência assiduamente, chegava antes de abrir a porta. Depois de 6 meses, o ex-caboclo perguntou: filha, até pega esses morangos aqui, se você para você saber o que você quer, se você quer entrar para casa, quer virar filha de santo. Eu fiz assim, comi o morango e falei, quero. E aí eu comecei e me desenvolvi
Estou na Umbanda, acho que, sei lá, 17, 18 anos, trabalhando. Mas, além disso, eu tinha minha vida acadêmica, né? Então, houve um momento em que eu me peguei. Eu nunca tive essa noção de gerenciamento de carreira. Eu me peguei uma pessoa dedicada ao conhecimento do que eu chamo de ciências reveladas e ciências ocultas, né? E conheci muitas pessoas, tive grandes mestres, cada um num degrau da escada, de uma volta da espiral. E as pessoas me perguntam bastante sobre, mas você... eu sou PhD em ciências, sou mestre em medicina e PhD em ciências, pela Universidade de Washington e pela Universidade Federal de São Paulo. Então, eu tenho uma formação, minha visão do mundo é de um cientista. Como você pode acreditar nessas coisas, né? Como você entende o mundo de uma outra forma, que não seja só a visão científica, né? Quando você se aprofunda em metodologia científica, você descobre que como ela é furada. Como uma análise estatística, que é um P menor que 0,00,5, quer dizer que 20 vezes que você tentou, 19 deu certo, uma deu errado. E essa já é uma significância altamente relevante na ciência. E a gente só pode julgar verdadeiro aquilo que a gente pode medir, de alguma forma, por algum instrumento. Sempre com a interferência do observador. Por mais que a pesquisa necessite de objetividade, alguém tem que medir, algum aparelho tem que medir, né? Então, compreendendo mais as limitações da ciência e também tendo esse trabalho pessoal dentro de um caminho mais espiritual, a gente vai vendo que a razão e a lógica não explicam o mundo que a gente vive. A lógica não explica. Por mais que a gente valorize a mente não explica o mundo que a gente vive. Então, eu peguei e fui compondo uma realidade. Quando eu estudei biologia molecular, que eu fui estudar fenômenos biológicos, não a nível celular, mas a nível molecular, a nível genético, a nível proteico, a gente descobre uma beleza, uma ordem e uma complexidade a nível molecular que você percebe que aquilo não é só seleção natural, não é só acaso. Essa é a minha... Quando eu misturo o que é leigo com o que é científico. Então, a ciência, eu amo ciência, mas ela não explica o mundo para mim. Eu amo minha vida espiritual, mas ela também não explica o mundo para mim. Eu não vejo conflito entre esses dois caminhos. E, na verdade, quanto mais eu me aprofundei na ciência, mais fé em Deus eu tive. Porque existe uma ordem. Existe uma ordem e uma beleza. E aí, quando eu fui tendo experiências, tudo isso foi intuitivo. Como eu falei, não teve gerenciamento de carreira. Eu fui indo. Eu sou um trator, eu vou passando, vou passando. E um dia, alguém foi para a Amazônia, por exemplo, uma amiga, e me contou. Aí eu, quero ir. Aí, eu gostei dessa ideia. Como foi? Eu dou conta, porque o meu medo sempre é aquele medo da insuficiência. Não, vai, dá conta. E daí eu fui. E quando eu estava lá, eu tenho, todo mundo acha que tem, e a gente tem que dar valor para isso, uma epifania, tipo, eu tenho que voltar nesse lugar. Não é que eu vi Nossa Senhora reluzente, banhada a ouro. A epifania é quando vem uma certeza inexplicável, ou uma dica. Tipo, eu tenho que voltar nesse lugar. Eu não posso vir aqui só uma vez. Então, eu tive um mestre que me ensinou muito sobre quais são as dicas do caminho. Eu amo essa hashtag, pistas do caminho. Quais as principais pistas do caminho? É o que você gosta e o que você tem influência. São as principais... É por onde que eu vou? Vai por ali. Você gosta? Vai por ali. Por mais que o padrão não seja esse. Se você gosta de verdade, se aqui não tem a menor lógica, mas você gosta, e você tem alguma fluência, vai, só vai. Vai, que daí a experiência
vai te falar, agora vira para a direita, agora vai para a esquerda, anda mais 2 quadradinhos. E é a experiência. Eu vivi isso. Nada do que eu vivi foi traçado. Um dia eu peguei minha verdadeira vontade, falei, descobri, e agora eu vou buscá-la, então. Foi simplesmente, vai acontecendo. Eu nem sei se eu estou vivendo. Mas eu tive muitas vezes a sensação que eu zerei a vida. Zerei. Vou fazer o que agora? Já fiz o que eu mais queria. Já sou médica, já tive filho, já andei de helicóptero em cima da Amazônia, já fui para o Nepal no terremoto, já fui, sei lá, sabe? Já fiz um arroz, feijão maravilhoso, melhor que eu consegui. Porque não se trata de grandes feitos. Se trata de tipo, esse foi o melhor arroz que eu podia ter feito na minha vida. Eu zerei, a execução de arroz, eu falei, que boa, cara. Aí, tipo, realizei, zerei, não preciso mais ficar fazendo arroz. Vou fazer outra receita. Como eu já zerei a minha vida muitas vezes, eu penso que eu tô no meu caminho, entendeu? Essa sensação. A gente estava conversando antes de começar a gravar, que você falou que foi para os Estados Unidos quando foi estudar e você encontrou os pessoal dos derviches, né? Foi lá. Sim. Você estava contando que ficou aquela pegada meio umbanda, meio derviche. Você já tinha alguma experiência da umbanda? Como é que foi essa começo? Eu trabalhava no terreiro, eu já era médium e já trabalhava. Acho que 7 anos, ou 10 anos. 7 anos, quando eu fui para os Estados Unidos. Cheguei lá, obviamente, não tinha nada de umbanda e nada de candomblé. E aí eu fui na antroposofia, eu fui no budismo, eu fui no hinduísmo, eu fui no sufismo, eu fui em tudo que tinha lá e que aqui não tinha tão fácil, né? Fui nas igrejas gospel, vi os caras aleluia, aleluia, e eu também cantei aleluia, porque aquele negócio, aquelas vozes, aquelas coisas, tudo maravilhoso. E aí, eu tive então essa igreja que se chamava Interfaith Community Church, que eu te falei, que juntava 4 principais tradições, porque aquelas pessoas são verdadeiramente universalistas. As crianças, na hora do culto, que era tipo igreja mesmo, vão para um quartinho ser educadas na fé Bahá'í, que é tipo um upgrade do universalismo, né? É um conhecimento que você pode ensinar para qualquer criança. Não faz para o amiguinho que você não quer que faça para você, né? Aquela coisa, as regras de ouro da convivência humana. Então, as crianças na fé Bahá'í e a gente lá, um dia com o pastor, um dia com o padre, outro dia com o imã. Como que chama o judeu? O rabino. Mas o muçulmano, ele era demais. E ele era o dia que bombava. E ele me ensinou muito, né? Eu fiquei 1 ano e meio eu ia na igreja todas as semanas, fazia um curso durante a semana com ele, e tinha os rituais que juntavam várias vertentes do sufismo e que eles permitiam, que eu era não muçulmana, que permitiam a gente participar. E ali eu tive experiência mística como está nos livros, que é o seguinte, todo mundo, isso é igual da Umbanda, tá? Todo mundo que já entrou num terreiro, que vira filho de santo, você tem que pôr uma roupa estranha, tem que cantar música que você não sabe a letra, tem que dançar uma dancinha e tá preocupado, dá uma coceirinha na bunda e você tá de costas e às vezes você tá de frente também, tá com a vaidade ou com a vergonha de frente. É uma loucura, tá ali. É tipo um palco. É horrível. Eu detestava. Parte do meu desenvolvimento espiritual vem muito de eu sempre ter sido tronqueira. Sempre fiquei de costas. Nunca tive plateia. Então, sem plateia, vou ser mais verdadeiro. Bom, daí... Perdi o fio da meada. Daí, o ritual... Peraí, eu vou te interromper um minuto. Só explica o que é tronqueira, que é o pessoal que às vezes acompanha a gente não manja nada de Umbanda. Na Umbanda, como no sufismo, nos rituais sufis que eu frequentei, tudo acontece dentro de um círculo. Aí você entra em toda a simbologia do círculo e da roda, que hoje em dia eu vivo dentro da capoeira, porque agora o meu caminho de desenvolvimento pessoal foi pelo corpo físico, mas isso é a coisa recente. Então,
A roda é um círculo e onde as pessoas se posicionam dentro do círculo, todas as pessoas conseguem enxergar todas as pessoas, senão o círculo não é perfeito. Na Umbanda, aquela dancinha, ela coloca a energia quase como um relógio, vai, volta, mas vai avançando. E vai se formando um círculo em que a energia ali dentro está mais pura, vamos dizer. Chamamos a energia de Oxalá, colocamos dentro do círculo, todo mundo ali está Oxalá. Pega dali, faz um vórtice, distribui. Então tem um vórtice de entrada, outro de saída, um círculo em volta. No sufismo igual. Só que quando você tem que pensar na letra da musiquinha, na dancinha, no seu posicionamento ali social, né? Na hierarquia, mais o axé, a vibe do lugar, o cérebro dá uma bugada. O ego provavelmente vai dar uma apagada. Ele vai se preocupar com a dancinha e com a musiquinha, com o ritmo, com o movimento. E no sufismo foi igual. Você começa com a cabeça para cá, cabeça para lá, cabeça para cá, com a sentadinha, com a mãozinha no joelho, Allahu, e eu tentando pensar. Deus é o maior, Deus é grande, tentando traduzir na minha cabeça, né? Você entra num padrão respiratório e começa a ficar esquisito. Aí depois fica de pé. Aí depois separa a mulher para cá, homem para lá. Aí depois dá as mãos e cada vez cantando nos mais variados ritmos, com aqueles instrumentos que vão te deixando num estado alterado de consciência. Sempre com aquele padrão respiratório que vai te deixando em alcalose e tal, você vai ficando doidão. Quando aquela fileira de mulheres de mãos dadas vinha com aquela, começava a brincar tipo caracol e roda, com a gente ali já não sabia mais se você tá de mão dada, ou se você tá com a mão no braço, ou se você tá separado. Você ouve a sua voz e a voz das pessoas do lado e as vozes das pessoas da frente. Você não sabe mais qual voz é a sua. Você não sabe mais qual corpo é o seu. Você não sabe se aquela voz está atrás ou na frente. Então você sai da percepção 3D, 4D de tempo e espaço. Entra numa outra percepção. E ali você entende que a gente é uma coisa só, que você é um outro eu e eu sou um outro você. Todas essas coisas herméticas começam a fazer muito sentido, que tudo vibra, tudo tem sua polaridade, seu oposto e tal, tal, tal. Aquilo tudo faz um sentido enorme, porque a gente vive, né? E dentro desses rituais foi quando... Mas na Umbanda, o que a gente acontece? A gente altera a percepção de tempo, espaço. E se alguém aí é da Umbanda, vai entender o que eu estou falando. Você entra no terreiro, você pega a pipoca, esfrega no corpo, você ajoelha, você chora no pé da preta velha, você abraça o caboclo. Você faz coisas assim de todo o seu coração. Aquilo é muito verdadeiro. E a hora que você entra no carro, às vezes, ou que você chega em casa, fala, mano, o que eu fiz? O que eu fiquei esfregando aquela pipoca na minha cabeça? Porque vem a razão, vem a mente e fala, cara, que doido! Mas se você sai um pouco dessa prisão, que é esse tempo, esse espaço que a gente vive, dá uma relaxadinha, que eu acho que é isso que é a experiência mística, você vai ter todas essas percepções. Em qualquer tradição. Eu cantei aleluia, eu fui num ritual hindu que era uma bênção do fogo. A gente, tipo, defuma benze com água, defuma com um defumador, Durga puxa. Nossa! E eles falavam para mim, sabe o quê? Você como nós. Eu cheguei num lugar que tinha um Buda, um Jesus e um Krishna, desenhado gigante na parede. Olhei aquilo e já comecei a chorar. E aí, porque eles são um caminho puramente devocional. Eles falavam assim para mim, você como nós, você como nós. Então, a experiência eu tive em todos os lugares. Não tem um método que é o meu, que é a minha lição de casa, é Umbanda. Mas depois que você virou a chavinha, quer dizer, no meu caso, né? Você se entrega por devoção,
por amor, você encontra isso em qualquer lugar. Até na missa, na igreja de São Bento, que eu vou às vezes. A próxima pergunta que eu geralmente faço é qual a sua definição de magia? Mas aí eu vou colocar para você também um especial, que para você magia tem muito a ver com cura, né? Toda a parte da Umbanda, todas as entidades que eu conheço, depois se você quiser falar um pouquinho, e aí a própria vida como profissional está muito envolvido em curar os outros, né? Então eu vou fazer duas partes. A primeira é o que é a magia para você? E a segunda parte da pergunta é o que isso tem a ver magia com cura? Bom, quem me ensinou o que é magia é o mesmo mestre que o seu, né? Vou dar aquele conceito basicão. Magia, para mim, eu tenho agora uma filha de 6 anos, do meu marido atual, são meus enteados, e ela me pergunta, e a resposta que eu dou para ela é ordenar as energias de tal forma que a sua vontade se manifeste. Isso é magia, né? Que vontade? Qual vontade? Com V maiúsculo ou com V minúsculo? Qualquer vontade, né? Porque eu acho que qualquer vontade que eu quiser pôr na magia, eu ponho. Mas eu sei que a maior magia que eu já fiz na minha vida foi pegar uma vela preta, bater e falar: seja feita a vossa vontade. Essa é a maior magia, essa é a mais difícil de ser feita. Quando você vai organizar que a vontade de Deus, da natureza, da mãe Gaia, o nome que vocês queiram dar, que existe dentro da gente, que ela se manifeste. Porque eu também já fui contra a vontade de Deus várias vezes. E falei, eu quero o que eu quero. Seja lá o que você quer, eu quero o que eu quero. Essa magia também é dura. Mas a magia que a verdade apareça, essa daí vai cair na sua cabeça igual uma bigorna. Então, a magia é ordenar, no sentido de pôr ordem e no sentido de dar comando. Por isso que eu gosto tanto dessa palavra. Para que as energias disponíveis se manifestem de acordo com a sua vontade, seja ela a bateria do celular que não acabe ou a paz mundial. Aí eu não entro em julgamentos, entendeu? Agora, a outra era sobre cura? Era o quê? Sempre o que a cura das pessoas, ou a curar o outro, tem a ver com magia? Se tem a ver ou se não tem, na tua opinião? É assim. Quem tem poder de cura é quem tem empatia. Quem tem poder de cura é quem olha para o outro e consegue sentir a dor do outro. E você cura a dor do outro porque dói em você. Não é tão bonito, nem tão altruísta, nem nada. É tipo, você tem um aplicativo e esse aplicativo faz leitura do outro ser. Então, quem tem mais empatia sabe o que dói. Reconhece. Não é que ele conhece a dor do outro, ele reconhece. Então, você só cura. É aquela história lá do Kiro, não é isso mesmo? Que ele cura a... Mano, você sabe que eu não sou boa das, das teorias. Mas é basicamente isso. Você cura no outro a sua dor. Fato. E isso alivia. Isso alivia. Isso não é papo furado. Isso é a real. A magia, ela me ajuda. Porque isso é uma fonte de grande desequilíbrio, né? Poder enxergar o sofrimento do mundo. Você não tem ideia do que aconteceu comigo durante a pandemia. Mas na primeira semana, a minha filha, que você conhece desde que nasceu praticamente, ela falou para mim, hoje ela tem 19 anos, mãe, a gente que sente o mundo, tá difícil, né? Entendeu? Ela não é uma grande empata, mas ela tem uma conexão. Tem um ascendente em peixes lá. Então, a gente que percebe isso é fruto do desequilíbrio. A magia serve para dar suporte, para você se conhecer e manifestar essa cura.
Se não for para... Eu tô numa idade que se não for para manifestar, eu não quero mais nem uma linha. Eu parei de estudar faz tempo, Marcelo. Porque eu só preciso pôr em prática. Por isso, aí a Baiana veio hoje no terreiro e falou: trabalho, trabalho, trabalho. A gente tem que pôr em prática o que a gente sabe agora. A gente tem que fazer o que a gente quer fazer agora. Eu tenho uma outra, que você está falando, tem que pôr em prática e tal. Mas o que te motivou de deixar de ser Cambone, depois começar a trabalhar com médium e depois ir abrir um próprio terreiro? O que tira Eu a comecei pessoa como a esse passo a mais? Cambone, eu comecei no terreiro que eu idealizaria, que não é o que eu conheço, o cara tem que começar servindo cafezinho e fazer a faxina. Depois distribuindo a senha, depois decorando todo o ritual e aprendendo todas as musiquinhas. Depois, um dia ele entra, se ele for convidado. Depois, se fizer 6 meses que ele está lá sentado sem faltar. Por isso que o meu terreiro ele é uma coisa muito ainda rudimentar, vamos dizer. Ele tá no jardim da infância. Só que o terreiro não é meu, porque se eu fosse a mãe de santo, não ia ter filho nenhum, porque eu sou muito rigorosa. Por isso o terreiro é de um colega meu, que está na mesma jornada minha do Marcelo, e eu sou tipo, ele é o Oxóssi, eu sou o Ogum. O Exu dele falou: chama aquela mulher lá para abrir o terreiro com vocês. Porque eles sabiam que precisava desse equilíbrio. Mas aí o processo, eu entrei na Umbanda, fiquei 6 meses na assistência, fui convidada para entrar, aceitei na hora, e depois de 6 meses teve uma gira que eu senti um tremelique lá e eu me joguei e o baiano, foi uma baiana, a primeira entidade que eu incorporei foi a baiana. Incorporei, continuei, foi uma coisa meio natural, fui acontecendo. Depois que eu fui morar fora do Brasil, quando eu voltei, eu fiquei um tempo no terreiro antigo, e daí tive uma desavença, vamos dizer, ideológica com a Mãe de Santo. Nenhum problema, assim, mas um fundamento que para mim não podia ser desrespeitado e foi. E aí eu saí e depois de um tempo convidaram e a gente foi. Vai, né? Como que você vai saber se você vai, monta o terreiro. Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, porque eu sou o Ogum rodeado de Oxóssi. Né? Se você quer falar para os cabalistas, eu sou o rigor rodeado das misericórdias. E aí eu fico estressada, porque todo mundo é good vibes, e eu sou a... Mas se eu ficar perto de gente que nem eu, que nem você, a gente se mata. Então eu tenho que ficar perto dessas pessoas. E o meu aprendizado, certamente, hoje, é entender que a guerra acabou. Entender que a guerra acabou, que agora é um outro momento. Eu ainda estou na guerra, mas a guerra já acabou faz um tempo. Então, o terreiro que hoje eu sustento junto com mais 6 colegas, né? E hoje, na verdade, já somos 12 que bancamos o negócio energeticamente, materialmente, tudo. Ele é uma escola para mim de paciência, de tolerância. É só isso. Só isso. Sempre isso, é sempre isso. Uma outra pergunta que eu tinha falado que eu ia te fazer é como que é tá, como um médium aí entrando na mata, mas tipo a mata de verdade, né? Explica pro pessoal onde que é a mata de verdade. E qual que é a sensação de passar a noite lá, é a hora que tá no meio da Amazônia e o espírito da Amazônia vem falar com você? Não tem palavras. É absolutamente indescritível, né? A gente quer falar da Amazônia sempre usando proparoxítona. Tem que usar a palavra grande, sabe? Tem que usar a palavra oceânico, transatlântico, amazônico. É tudo sobrenatural de gigantesco. E em algumas outras situações da vida eu também já tive essa sensação que você se sente o pó da estrela de verdade, você não é nada, mas ao mesmo tempo eu tô lá.
Eu tô lá, no topo, de onde eu queria chegar. Então, você também se sente grande. Então, pequeno e grande, vem aquela sensação das duas coisas, né? Da finitude e da infinitude. Então, a floresta, ela dá muito isso. Eu já trabalhei num barco, eu fiquei 10 anos num barco lá no Rio Tapajós, eu acho que tem 24 quilômetros de largura o rio, em algum momento. Entendeu? E tem onda. É tipo um mar de água doce. Eu 10 dias no barco dentro do rio. É um projeto que chama, tipo uma unidade básica de saúde fluvial, que vai parando nas comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas e tal, e atendendo. Então, eu gosto de coisas grandiosas. Mas a verdade é que eu chego lá, tem uma adolescente grávida, e aí você orienta a tomar um remédio para anemia, tem um velhinho hipertenso, tem uma criancinha com verme. Não tem nada de enorme nem de grandioso nisso. Não estou salvando vidas nem nada. É grandioso no meu entendimento, porque foi um sonho que foi aparecendo. Não é o sonho da infância. O sonho da infância era ser médica. E, então, tem que desmitificar esse lance da autorrealização, porque eu já fiquei muito feliz fazendo comida, já fiquei feliz limpando bunda de criança. Você fica feliz porque quem tem filho sabe que quando você está ali e está sentindo que a criança está bem, que está viva, aquilo também dá uma satisfação de que, ai meu Deus, está sobrevivendo. Isso, né, quando faz aniversário, está sobrevivendo. Então, as realizações, elas não vêm dos grandes feitos. Eu acho esse nome, verdadeira vontade, eu amo essa palavra, acho linda. Mas parece que é uma coisa que tem que achar e que tem que viver. E não é, eu não acho que é isso. Eu acho que é um acúmulo de experiências. Que você vai vivendo, vai falando, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, bom, isso aqui foi ruim, então foi bom para saber que foi ruim, e vai. E aí você vai encontrando satisfação em pouquíssimas coisas. E a parte chata é que todo o resto perde absolutamente a graça. Todas as distrações não tem mais graça. Só tem graça aquilo. Então você tem que aí buscar a graça, e aí já é graça com G maiúsculo, no dia a dia. Porque a existência está ali no dia a dia. Não está no final de semana que você sai para surfar. A existência, e fica 2 horas no mar. A existência são as outras X mil horas da semana. Então tem que começar a achar uma graça em tudo. Eu odiava fazer mercado. Sempre detestei, tem que trabalhar, tem que estudar, não sei o que tem que fazer mercado, essa fila, que loucura. E daí, pô, como eu não posso, eu tô comprando comida. Como que eu posso ficar com essa raiva, eu odeio ficar aqui? Então, tive que começar a achar graça no mercado. E essa é a parte mental do trabalho. É você, hoje eu gosto de hortifruti, pelo menos eu gosto. Mas isso aí foi tipo uns 20 anos para aprender. Não foi. Ai, nossa, eu vou gostar. Não é. Então, a realização da verdadeira vontade é um sentido de satisfação com as coisas que você selecionar para viver. Todo o resto não vai ter graça. Todo o resto não vai ter graça. Só aquilo, mais nada. Mas é um pouco confuso o conceito. Como é que funciona? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Vai fazendo. Isso aqui eu gostei e continuo fazendo. Isso aqui eu não gostei e não faço mais. Isso aqui eu gostei e continuo. Quando você vai ver, você só está fazendo o que você está gostando. Porque tudo que você não gostava, você não faz mais. E quando você vai ver, você está pleno, você está satisfeito, você está feliz. E aí quer mais dessa experiência, vai buscar outras, errou, selecionou de novo, e assim vai. Eu acredito mais no processo. E uma próxima pergunta aqui, separada, que a gente está fazendo para todo mundo que está ligado com religiões afro, umbanda, etc. Qual que é a tua visão da oferenda ou do sacrifício? Antes a gente falava de sacrifícios de animal, mas o pai Valdir, falou que o termo que deveria ser usado é o de oferenda, né? O de
sacrifício. Eu sei que na Umbanda que a gente praticava e toda essa parada não tem isso. Então, como é que você lida com a magia com ou sem dentro da Umbanda? Como agora uma das responsáveis por um terreiro. Na Umbanda que eu pratico e lugar que eu frequento, não existe sacrifício animal, que esse é um dos fundamentos da Umbanda. Mas, né, e aí isso é minha visão muito particular, eu acredito que você pode fazer tudo o que você quiser com o que você quiser. Você tem que ter consciência e responsabilidade. Só sobre isso. Eu fui vegetariana durante 6 anos. Hoje eu como carne. Então, ninguém pode opinar sobre isso. Né? Se eu fosse uma mãe de santo candomblé, minha filha tem vontade de entrar para o candomblé, muitas vezes eu também penso nisso, e eu tenho que entender que existe um animal que foi morto porque a energia a ser disponibilizada por aquela vida vai ser utilizada no trabalho que é meu propósito. Tem consciência? Tem responsabilidade? Para mim tá ok. O que eu não fico confortável são quantas pessoas morrem para você comer o chocolate que você come. Pessoas, seres humanos. A gente não tem consciência. Quantas crianças trabalham em minas de carvão, diamante, sei lá o quê, para a gente ter o conforto que a gente tem na cidade grande. A gente não tem consciência. Então, a gente é responsável por muitas vidas humanas, e de animais, e de todo o resto. Só que a gente não tem consciência. Então, tudo bem. Eu, do hermetismo e de tudo que eu aprendi, eu tento tirar o julgamento moral sobre tudo, cada um na sua verdade. Se um dia eu precisar matar um bicho para fazer uma coisa que eu preciso, eu vou querer matar. Eu espero nunca precisar. Mas como que eu posso dizer que isso é certo ou errado para alguém? Eu não tenho esse moralismo sob hipótese alguma. Mas eu prefiro não matar. Eu já tive fases que eu não matava pernilongo, anos a fio, que eu era vegetariana, que era uma pegada meio budista. Mas não, todas as formas de vida e tal. E daí na minha casa tinha formiga, aranha, pernilongo, não matava. Porque tem que ter uma coerência, né? Bode não pode, mas aranha pode? Não dá, né? E outra pergunta que a gente vai dar na sequência, que o pessoal sempre pergunta, que de acordo com a sua filosofia, né, ou a que você pratica e tal, como é que você enxerga a vida pós-morte, reencarnação, o que acontece depois, ou o que aconteceu antes, como é que as pessoas se encontram? Fala um pouquinho da tua ideia da espiritualidade, de como é que essa ideia dessas idas e vindas e encontros dentro de Malkuth funcionam. Da tua opinião. Bom, eu já tive sonho dentro do sonho. Aí no primeiro sonho eu morri. Aí eu acordei. Aí teve outra coisa e eu morri de novo. Aí eu falei, agora eu morri mesmo, porque eu sei que eu estava dormindo, eu sonhei que eu morri, daí eu acordei. Então agora eu morri mesmo. E pensei e senti o momento da morte. Depois eu fui andar numas cavernas lá no Caverna do Diabo, sabe? Aquele parque ecológico que tem lá. E o cara falou, vamos apagar todas as luzes e ficar em silêncio? Eu dentro de uma caverna, quando bateu aquela escuridão, aquele silêncio, o primeiro pensamento que me veio foi assim, a morte é assim. Foi o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. Isso é que é morrer. Você acha? Tô andando, fazendo trilha no meio do mato. Tava pensando em nada, passeando. Mas eu acredito, aí é uma escolha, porque eu não tenho nenhuma evidência. Essa coisa do filme Interestelar, sabe? Ou aquela coisa do. Não sei se você conhece, eu preciso mandar esse vídeo para você, que chama The Egg. Que o cara morre, O vídeo e é aí ele clássico. vai conversar com Deus, e aí Deus explica umas coisas para ele, e aquele conceito, né? De que só existe você e Deus, e que todas as pessoas, em todos os tempos que passaram e que virão, são você. Eu acredito muito em realidades paralelas,
dimensões paralelas, teoria das supercordas, tudo isso para mim faz sentido. Não é a PhD em ciência que está falando, sou eu, Macumbete. Mas isso, quando alguém me explica, parece que é verdade. Entendeu? Que tudo... E quando eu penso, passei no buraco e puta, agora furou o pneu, eu sei que em alguma dimensão o pneu furou. Aqui até não furou. Por isso que a gente tem que ter vigilância dos pensamentos e sentimentos. Porque se você deixar e permitir pensar e sentir tudo, está acontecendo nas outras dimensões. E para mim, uma dimensão interfere na outra, e no tempo, no espaço e tudo. Então, não vamos pensar uma coisa ruim, porque se eu pensei, está acontecendo em algum lugar. E aí a minha filha de 6 anos fica, tia, mas a Mulher Maravilha existe mesmo? O Saci existe mesmo? Tá aí no seu pensamento? Existe. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sonha, tudo que a gente vive existe. Mas num outro espaço-tempo. E dentro da Umbanda, as entidades e os caboclos e os preto velhos que estariam ajudando, eles seriam o quê dentro desse pensamento? As entidades, para mim, elas são, a maioria, né? São pessoas que em vida ou em vidas desenvolveram supraconsciências. Então, um nível maior de consciência em determinado assunto. Ou em determinada vibração. E aí, no mundo das possibilidades, eles resolvem virar entidade e vir aqui ensinar o que é a energia de Ogum. O que é Xangô. O que é, na verdade, a força de uma montanha, a força de um vulcão, a força de uma pedreira. E que ela está na natureza e que ela está no ser humano, porque nós somos compostos pelos constituintes básicos e semelhantes. Então, eles são seres ou pessoas, né? Alguns são encantados, mas pessoas que tiveram um entendimento superior em algum aspecto da vida e escolhem. E tem esse propósito conjunto, nessa egrégora, de passar aquele entendimento para uma linguagem que a gente compreenda. Afinal, eles até outro dia eram iguais a nós, entendeu? Eu acho que é por aí. E aí, algum dia, se eu estudar muito e tal, depois que eu morrer, eu vou virar Exu lá no seu terreiro. Você vai ver aqueles Exu que fica dando aula? Provavelmente, aqueles Exu bem chato, bem pentelhão. Chato, que é 4h30 da manhã e o Exu não para de falar. É isso aí. A gente está quase chegando no finalzinho das perguntas. Depois o pessoal vai fazer mais perguntas, mas é que a gente está gravando aqui. Que conselhos que você daria para um estudante de hermetismo das ordens que acabou? O cara assistiu esse vídeo e falou, caramba, que legal. Então, o que você poderia dar de instrução? Que conselho você daria para você mesma se você conseguisse voltar numa máquina do tempo e está começando uma jornada agora? O principal conselho que eu daria a mim mesma é pratique tudo que você aprende hoje. Não acumule conhecimento sem prática. Teoria sem prática não vale nada. Até porque se você um dia quiser ensinar, você também precisa ter tido a experiência. Então nós vamos diferenciar conhecimento de sabedoria. Então, a dica é pôr em prática. Tem que aprender. Se aprender o ritual menor do pentagrama, que eu detesto essas coisas, você sabe. Vai lá e fica fazendo aquele negócio. Não, mas eu quero aprender o do hexagrama, eu quero chamar o anjo do leste, eu quero chamar o arcanjo do oeste. Tem que fazer o básico do básico do básico, vai ficar bom. Depois do segundo etapa, pratica. Não tem um caminho fora da prática.
O Ralph está perguntando o que eu detesto. Gente, uma coisa é o caminho do mago, outra coisa é o caminho do místico. São caminhos diferentes. A diferença entre o caminho da flecha e o caminho do raio. O místico é o caminho do raio. O mago é o caminho da flecha. Eu sou do caminho da flecha. E o caminho do raio eu acho chato. Eu passei 10 anos no caminho do raio, Marcelo sabe. Eu conversei com o pessoal da Golden Dawn, inclusive, eles explicaram bem o caminho. Né? E conversei com o pessoal do martinismo e eles falaram da parte de devoção mesmo. Né? Na tua opinião, qual que é a diferença aí entre o misticismo e o ocultismo, essa parte? Caminho do raio e caminho da flecha. Explica para alguém que é leigo, que está escutando agora o podcast. Isso aí eu não estudei em lugar nenhum. É o que eu aprendi de orelhada e da minha experiência, né? O caminho do místico, ele passa pelo coração, pelas mãos e pelo espírito. Esse é o caminho do místico. Ele pode não entender nada, mas tá cantando aleluia. Vem foguinhos de artifício no seu peito. Você entendeu? O cara sente isso. E aí, ele tem vontade de ajoelhar e gritar aleluia. Ele não sabe nada. Ele não sabe. Mas esse cara vai viver uma experiência que vai mostrar para ele, talvez, muitos conceitos, por exemplo, de unidade entre as pessoas, de pertencimento, de coletividade, de união com o todo. Conceitos que, quando um mago senta para estudar e ele lê aquilo, ele fala: oi, como assim? O que é isso? Então, a gente não vive no mundo de Lucifer? A gente não vive no mundo em que a mente manda tudo? E o caminho do místico não é um caminho mental. O caminho do mago, se não tiver um profundo exercício da mente no caminho do mago, o cara não sabe nada. Então, para mim, um caminho passa muito mais pela intelectualidade, pelo estudo, e o pecado é o cara saber muito, mas não praticar nada. Assim como o caminho do místico, ele é um caminho devocional, é por amor, é por fé, e o pecado dele é não colocar este entendimento a serviço do seu desenvolvimento pessoal. Porque, em última análise, nós estamos buscando autoconhecimento para saber quem a gente é, para ser quem a gente é. Em última análise, qualquer caminho. Mas, se você aprende quem você é, mas não põe em prática, ou se você aprende um monte de coisa sobre você, sobre a natureza, sobre Deus, mas não coloca isso a serviço da sua expressão como ser, também pecou. Então, eu, apesar de ter uma formação acadêmica piriri pororó, isso daí não conta nada, o meu caminho é devocional. E se for fazer os seus tipos psicológicos e não sei o que e tal, isso daí é uma super dica. Qual a sua função psicológica superior, qual a sua função psicológica secundária, qual a sua função psicológica inferior. Isso ajuda muito, sua função auxiliar e a função inferior. Hoje, eu tô velha, então eu tô buscando a função inferior. Desenvolver a função inferior. Porque esse é um caminho que eu não recomendo para iniciantes. Mas, na função inferior, o ego não tem influência. O ego não sabe nada da função inferior. Ele só se ofende, ele só esperneia, porque ele detesta aquilo. Mas ele não sabe nada. Então, como o ego não sabe nada, um pouquinho de esforço, você passa uma rasteira nele. Estou dizendo ego no sentido, gente, pelo amor de Deus, no sentido estrutura egóica que apresenta para o mundo só uma máscara de convívio social adequado. Não estou falando do ego no sentido do conceito dentro da psicologia. Estou falando da vaidade. Então, quando a gente entra num negócio que a gente não sabe nada,
a vaidade já está destruída. E aí, é tipo um estupro energético, assim. Mas é um caminho meio rápido, porque passa por cima de todas aquelas construções. Nos caminhos confortáveis, nós estamos sentados em justificativas, mas que é muito difícil de quebrar. E ali a gente está confortável. Se entrar num caminho que você não tem estrutura, vai rápido. Dói muito mais, mas vai rápido. A última pergunta da entrevista, porque depois eu vou fechar a câmera aqui, a gente vai bater papo mais entre o pessoal daqui do Mayhem. Geralmente pergunta, você tem Facebook, essas coisas, como você não atende, é um negócio fechado. Eu vou perguntar, como é que alguém que queira ajudar os expedicionários pode ajudar vocês? Então, eu trabalho para essa ONG que chama Expedicionários da Saúde. No momento, Marcelo, a gente não pôde ir para a Amazônia, né? Por causa, obviamente, da imunidade deles e tudo mais. Aí, eles já mandaram mais de 200 unidades de pronto atendimento por toda a Amazônia. Tem um cara lá que é tipo um professor Pardal, ele pegou uma máquina que transforma ar ambiente em oxigênio medicinal. Eles pegaram uma máquina dessa, um gerador, porque não tem energia elétrica, um gerador, e pelo menos um enfermeiro treinado, dos próprios departamentos de saúde indígena, ou alguns dos nossos, e espalharam 200 postos na Amazônia. É uma ONG que praticamente não trabalha com dinheiro, tem poucos doadores, né? As empresas dão o fio para a gente dar ponto, a luva, o avental, o aparelho de ultrassom. A gente vai e leva 15 toneladas de equipamento em cada uma das 3 viagens por ano. É muito grande. Mas não tem dinheiro para nada. Eu dou R$ 50 por mês, não tem dinheiro. Isso daí não devia estar na gravação, mas tudo bem, agora já foi. Não tem dinheiro. Então, quem quiser entrar no site Expedicionários da Saúde, tem umas fotos maravilhosas de um Brasil que a gente não conhece. São nossos irmãos. São a força ancestral que nos antecede, que resistiram aos colonizadores. Eles são os bravos. Eles são o melhor do nosso sangue. E eles são uma civilização em extinção. Alguns, a maioria. E alguns ainda muito distantes. Então, a gente poder colaborar com isso, do ponto de vista magístico, espiritual, nós estamos dando força. Nós estamos garantindo a saúde dos nossos ancestrais, que dão essa força de resistência, de não se admitir submisso, de não ser colonizado, de não ser submeter a padrões. Então, é muito mágico, é muito poderoso estar em contato com essa força, com essa energia indígena, que é isso que eles são. Um senso de coletividade. Se você pedir para um indígena, você pode me ajudar a capinar aquele negócio lá? O cara fala, claro, posso. Quando você olhar, tem 12 caras capinando. Nunca eles fazem sozinhos. Todo mundo ajuda todo mundo o tempo todo. O cacique só pode ter o que todo mundo tem. Se todo mundo tiver, daí ele pode ter. Tem muitas coisas interessantes desse universo onde a gente pode conversar sobre isso. O caçador tem umas... O Brasil tem 180 línguas diferentes, tá? No Brasil. Tem umas etnias que antes de a gente ir, os antropólogos educam a gente sobre como que é o lugar. Tem umas etnias que o caçador nunca pode comer o que ele caça. Mas qual é o ponto, né? Por que não? Por quê? Porque ele é obrigado a ensinar o mais habilidoso dos jovens a caçar com ele. Então, como eles obrigam o cara a transmitir o conhecimento, ele não pode comer o que ele caça. Ele tem que ensinar alguém a ser tão bom caçador quanto ele. Isso daí é uma sacada que você fala, por que ele não pensou nisso antes, né? E tem milhões de... Então, mandar dinheiro para os expedicionários da saúde é mandar dinheiro para essa força dentro da gente. O endereço que ela falou é aqui na descrição do vídeo. Então, ali aqui embaixo tem o link. Aí. Tem fotos lindas. Aí vale só pelo passeio no site, vale, que é muito bonito.
Cada lugar lá é tão lindo que vale a visita no site só para ver. Eu Vocês também agradeço já foram muito. para outros lugares. Eu lembro que a gente, pelo Mayhem, a gente juntou uma grana uma vez fazer uma vaquinha que era para ir para o Nepal, quando teve o terremoto, né? Sim, eu fui já a vários lugares. Eu já trabalhei no Voluntários do Sertão, que é uma ONG brasileira gigantesca, que trabalha só no interior da Bahia. Eu fui 340 voluntários, gente. É muita gente fazendo trabalho voluntário. E, ó, seleção online, põe o currículo, tem uma chance dos caras te chamarem. Tem muito mais voluntário. O Einstein, o hospital israelita Albert Einstein, tinha 4.000 médicos voluntários para atender nos hospitais de campanha do Covid. Tá? Hospitais de campanha para atender as pessoas, trabalho voluntário para atender as pessoas do SUS. Então, também tem muita gente no mundo com uma disposição que a gente não percebe. Tá? Eu mesma fiquei surpresa de serem 4.000, porque eu me candidatei, eu não fui chamada. Mandaram um e-mail dizendo que tinha 2.000, mandaram um e-mail dizendo 3.000, 4.000 médicos da cidade de São Paulo. E eu fui para o Voluntários do Sertão também, um trabalho maravilhoso. Eu já fui com o Instituto Dharma, eu já fui para o Sertão do Piauí, pior IDH do Brasil, polígono das secas. Vocês não têm ideia o que é aquilo, o que é a pobreza. A água, pouquíssima água que sai do fundo da terra é salobra, salgado. E os caras não querem dessalinizar porque eles acham que é meio amaldiçoado, eles não querem aquela água também. Pobre, sem comida, eu vi criança que passa fome, eu vi gente passando fome no Brasil, mesmo com Bolsa Família. E então fui para esses lugares, fui para a Amazônia várias vezes, já fui para o Pará, esse barco, quem quiser, quem não for da área médica e quisesse trabalhar, tem todo um trabalho de logística nesses lugares. Os caras da computação, o cara que quer ir para cavar buraco em volta das barracas para a gente não ficar alagado com aquela chuva toda. Tem espaço para muitos trabalhos, administradores, tem muita gente que ajuda. E para o Nepal, quando teve o terremoto, eu conheci uma gente, que é uma das coisas legais desse trabalho, você conhece um monte de doido, e uma médica amiga minha falou, você topa? Mas tem que ir hoje. O terremoto foi anteontem, tem que ir hoje. Aí eu falei para minha filha, e ela tinha 14 anos, sei lá, 15, ela falou, mãe, você tem que ir, é a sua cara, você tem que ir. E eu fui na manhã do dia seguinte, a gente chegou lá, fiquei lá 10 dias, e também vi muito sofrimento, muita pobreza, mas muita resignação, porque eles também estão noutra volta da espiral lá. E são todos budistas, tal. E foi também uma experiência mística, para dizer a verdade. Porque sentir a terra tremer, como eu sentia todas as noites, vários tremores secundários e tal, é uma experiência que foi... O nepalês que estava do meu lado, que era nosso tradutor, falava It's just Mother Nature. Ele falava, é só a mãe natureza, não tenha medo. Ele falava assim para mim. E é louco. Essa foi mais uma das experiências que eu tive que está na lista das grandes experiências e que vocês colaboraram, todo mundo fez uma super vaquinha. A gente vendeu 40 mil reais de camiseta na época. Mandamos tudo para lá, construímos uma escola, banheiro. Tem um monte de gente trabalhando. Por isso que a baiana, quando veio no terreiro hoje, falou, o mundo não vai acabar, vou repetir o que eu falei para você, para todo mundo ouvir. O mundo não vai acabar. Tem 3 palavras, uma é trabalho, teu trabalho, teu trabalho. Mas eu vou falar diferente para vocês, eu vou falar amor, esperança e trabalho. A gente tem que acreditar na humanidade, que tem uma parte dela que está indo. E aí ela falou que a gente tem que acreditar que a transformação vem nessa terra e nessa vida. A gente fica pensando, as próximas gerações. Não. Nessa terra, nessa vida, a gente pode ter um poder de transformação do nosso micro-universo, da nossa micro-realidade. É só trabalhar. Oh,
Eu agradeço de coração você ter passado isso aí para a gente. Eu vou despedir aqui do pessoal e daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Então, você que está assistindo, o Rodrigo está pedindo, dá o seu like, dá o seu ok, segue o sininho para a gente conseguir. Se a gente juntar acho que 10 mil, a gente pode fazer as lives, os cacete a quatro, claro, depois eu vejo com o Léo que está me dando umas instruções. Muito, muito obrigado, Malu. E ajudem o Expedicionário, o link está aqui embaixo. E até o próximo Bate-Papo Mayhem, gente. Obrigada, gente. Obrigada.